Olá, hoje vamos a uma revisão sobre a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Representando aqui para vocês a nova tabela periódica, utilizada desde 2016, com exceção dos novos elementos, os muito pesados. Contudo, vamos nos deter num estudo básico, sem levar grandes considerações em relação a esses elementos de transição aos quais foram inseridos, ou esses novos elementos que foram inseridos não na transição, mas que comportam dentro da classe dos ametais, porém eles são todos de origem sintética. Então a tabela periódica ela é distribuída em colunas, tá? A qual nós vamos denominar também de grupos, e cada coluna ela recebe uma denominação, e ela também está apresentada sobre a forma de linhas, que eu vou chamar elas de níveis ou períodos. Então, a tabela ela é composta por 18 grupos, ao qual vocês estão observando aqui, os quais são divididos em elementos de mesma semelhança, a qual vão denominar as famílias ou os seus grupos, de acordo com as semelhanças que cada um esteja apresentando para aquele conjunto de elementos que estão presos dentro daquele grupo. Então, na família 1, referido ao novo grupo, anteriormente denominado como 1A, estão os alcalinos. Na família 2, ou no grupo 2, a qual anteriormente era identificado como 2A, estão os elementos alcalinos terrosos. E aí nós vamos para a família 13, ou grupo 13, antigamente denominado como a família do boro, ou 3A. 14, ou a família do carbono, que é o 4A. 15, ou a família do nitrogênio, 5A. 16, a família dos calcogênios, ou 6A. 17, dos halogênios, ou 7A. E 18, a família dos gases nobres, 8A. A designação 8A significa que esses elementos eles são mais estáveis, ou seja, eles não fazem variação em relação à distribuição eletrônica no último subnível energético, conforme vamos apresentar a seguir no diagrama de Linus-Pauling. Os elementos que vão compor do grupo 3 até o 12, que anteriormente era denominado como elementos do grupo B, são os elementos de transição. Esses elementos, eles variam a distribuição eletrônica de acordo com o seu estágio de oxidação, podendo apresentar distribuição diferenciada dos pares eletrônicos no último subnível de energia. Desta forma, podemos estar observando que, ao escolher um elemento, o ferro, por exemplo, num elemento ferro nós temos um número atômico. O número atômico vai se referir quanto à distribuição de elétrons que ele vai estar apresentando. Quem são esses elétrons? Elétron é a distribuição dos elementos de carga negativa que estão ao redor de quem? Ao redor do núcleo, ao qual vão se distribuir de acordo com o quê? Com as camadas, a qual são divididas em subníveis energéticos, que são agrupados em números pares, ou devem ser agrupados em números pares. E nós temos o número de massa do elemento. O número de massa é referenciada ao conteúdo de massa desse elemento, transportando de uma forma análoga para nós, seria como se fosse o peso. Só que não tem uma medida como quilograma. Por quê? Porque é número de massa, é a massa atômica. Então, vamos dar exemplo para vocês do número atômico do ferro, que é 26. Ao distribuir em camadas eletrônicas, nós vamos distribuir de acordo com os subníveis energéticos, ou seja, de par em par. Então, no subnível 1, nós podemos ter até 2 elétrons na sua última camada de valência. E aqui vai, 2, que vai estar distribuído no subnível 2. Na linha ou na camada L, ele pode ter até 8. Então, nós temos 2 acoplados dentro de quem? Dentro do subnível S2 e 6 acoplado dentro do subnível
P, ao qual vai somar 8. Se contarmos 2, 4, 6, já temos 10. Ele tem 26, vamos ter que completar os demais. Então, vamos agora para o próximo subnível. Observe a posição das setas. A posição das setas, seguindo no diagrama, é justamente a sequência da qual deve ser feita a distribuição desses elementos, ou desses elétrons. Então, no subnível 3, que é o próximo depois do P6, vai ser 3S2, nós temos mais 2. E aí vamos para o subnível, o próximo, que é o 3P6, a qual vamos acoplar mais 6 elementos. Então, 16 mais 2, 18. Então, até agora nós temos 18 elétrons distribuídos. Vamos para o próximo. O próximo é no 4S2, que é no subnível ou na camada N, no subnível 2 do meu período eletrônico referente ao quarto período. Então, nós temos 20, ainda faltam 6. Então, vamos ao próximo subnível. O próximo subnível é a 3D10. Eu poderia ter até 10 elétrons, mas eu só vou ocupar 6 espaços dentro desse subnível, ou seja, 3 duplas de pares eletrônicos. E aí eu fiz a seguinte distribuição para o ferro. Se eu for contar todos os números de elétrons que estão distribuídos aqui, né? Eu tenho exatamente a distribuição dos 26 elétrons distribuídos adequadamente de acordo com quem? De acordo com o diagrama da distribuição. E aí já nós podemos definir que o ferro está no quarto período, né, na camada N, e pode tendo até 2 elétrons no seu subnível energético. Porém, a gente sabe que o ferro está dentro dos elementos de transição e esse subnível energético aqui, ele pode sofrer uma variação. Por quê? Porque ele não é um elemento que apresenta estabilidade, ele é um elemento que é um elemento de transição. Se fosse um outro elemento que estivesse na mesma condição que o ferro, que também fosse da camada 4, ou camada N, do quarto período, ele poderia ter até 14 elétrons distribuídos na sua última camada de valência, da qual seria o meu subnível 4F14. Ao observar na tabela periódica, podemos observar que o quê? Os períodos são as linhas, né? E que a gente vai ter de 1 a 7. Ok? Vou representar rapidão aqui para vocês, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada período, a gente vai apresentar a condição de quem? A condição de 2 elementos. Então, no primeiro período, nós temos 2 elementos, no segundo período, 8 elementos, no terceiro, 8, no quarto, 18, no quinto, 18 elementos, no sexto, 32 e no sétimo, 32, que se refere a isso aqui, ó. Primeiro período, 1 elemento, 2 elementos. Segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Além dessa quantidade, desse número de elementos que tem em cada linha ou cada período ele tem um nível, que eu vou fazer a denominação de 1 a 7, e as camadas que eu vou nominar em letras. E essas camadas, elas vão apresentar um número máximo de elétrons na sua última camada. No caso, o subnível 1, 2, no subnível 2, 8, 18, e aí no quarto subnível 32, no quinto subnível 32, no sexto subnível 18, no sétimo subnível 8. No caso do ferro, ele apresentou 2 subníveis na sua última camada de valência. Mas, se fosse um outro elemento que tivesse um número atômico maior, ele poderia comportar até
32 elétrons na sua última camada de valência. E ele vai seguindo sempre esta seguinte ordem, a qual vamos estar representando aqui. Se a gente for olhar o ferro, que é 26, quando eu comparar com o bromo, que é 36, ele vai ter 10 elétrons a mais para eu estar distribuindo, o qual eu vou distribuir também na última camada de valência de acordo com o subnível que ele estiver comportando. Por quê? Porque na camada de valência ele vai do S até o F. E aí eu posso estar fazendo a distribuição. Para melhor simplificar, vamos seguindo a seguinte sequência. Às vezes fica mais difícil visualizar dentro do diagrama de Linus-Pauling, mas essa é a sequência básica aonde vamos fazer a distribuição. Então, vai ser sempre nessa sequência sem modificações. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aí, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10. E no último, distribuição a 4p6. E assim faremos a distribuição eletrônica para que a gente consiga fazer o quê? Fazer a adequada pareamento de elétrons dos átomos que vão compor um número atômico. Então, eu não posso ter número atômico dispareado além da capacidade daquele orbital energético estar recebendo a quantidade de pares de elétrons adequado. Agora, vamos ao nosso exercício para fazer a consolidação do aprendizado.